Nós temos amado a palavra de Deus. Qual o valor que temos dado à palavra, à Bíblia Sagrada, à leitura, ao estudo, ao ensino da palavra de Deus? Na sua igreja em média, quanto tempo é separado e reservado para a palavra de Deus? Esses dias eu estive em um congresso muito bonito, mas passaram para eu pregar às 9 da noite e ainda disseram para mim, fique à vontade. Não dá, gente. Mas fala para mim, aí na sua cidade, na sua igreja, quanto tempo é reservado para a pregação da palavra de Deus? Nós vamos estudar sobre isso hoje, na lição 3 da classe dos jovens, o cativeiro motivado pelo desprezo ao ensino. Tá? Quando é que a gente despreza o ensino da palavra de Deus? Vamos ver isso hoje. O texto principal está em Tiago 1:22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Muitas são as consequências decorrentes do abandono do ensino das Escrituras. Por isso, precisamos priorizar o estudo bíblico, tá? Nós precisamos priorizar o estudo bíblico. Meus irmãos, a paz de Cristo, sou o professor Denis Pereira, presbítero da D Belém, aqui em Campinas, São Paulo, campo presidido pelo pastor Paulo Freire, e é um prazer recebê-los aqui para mais uma pré-aula da Escola Dominical. Temos as classes de pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Por isso, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixe o seu comentário. Seu comentário é muito importante para nós e pode gerar outros vídeos aqui no canal também. Deixe perguntas aqui também. Olha só, pegue Bíblia, revista, papel e caneta e já vamos direto preparar mais uma aula da Escola Dominical. Mas olha só, aqui na descrição o primeiro vídeo é para você adquirir o treinamento Transforme Suas Aulas. Um treinamento inédito que tem abençoado vidas de professores. Você já recebeu algum tipo de treinamento? Está chovendo e a água bate na minha janela. Mas eu espero que não esteja atrapalhando. Você já recebeu algum tipo de treinamento para professores da Escola Dominical? Você vai receber no conforto da sua casa o acesso à minha loja virtual, onde tem esse treinamento. Esse treinamento, você aprenderá a preparar uma aula, planejar uma aula, aplicar uma aula, que é ajudar o aluno a colocar a aula em prática, e você vai aprender também a diversificar a aula. Como você dá aula? Você só fala, você abre a revista e fica falando o tempo todo? Então você só alcança uma parte dos alunos, ou seja, aqueles que aprendem escutando. E os alunos que aprendem lendo? E os alunos que aprendem discutindo o assunto? E os alunos que aprendem fazendo anotações? Quando você alcança estes alunos, você também melhora a sua aula porque ela fica mais dinâmica. Uma aula monótona, que só o professor fala por 1 hora, 1h10, ela é monótona até para o professor. Então, melhorar as suas aulas não é só para o aluno, é para você também. Adquira já no primeiro link, descontaço de lançamento. Você me ajuda, você investe no nosso ministério, investe no nosso canal e nos ajuda a chegar a mais pessoas através desse trabalho, tá? Bom, nesta lição, vamos ver duas naturezas do cativeiro babilônico. A natureza histórica e a natureza exortativa, tá? E aí, eu sempre gosto de dizer que o povo de Deus foi levado para o cativeiro babilônico, principalmente por ter negligenciado o ensino da palavra de Deus, tá? Deus avisou, Deus mandou profetas, né? Eu costumo dizer que Deus não trabalha com ameaças, ele trabalha com promessas. Ou seja, quando Deus diz, corrija-se, né? Como meu pai dizia, entra na linha, se não vai para o canto da disciplina, não duvide, tá? Só tem uma coisa que ativa a misericórdia de Deus, aonde a sua ira seria manifestada. Só tem uma coisa:
um coração contrito, arrependido. O salmista disse: a um coração contrito e quebrantado tu não desprezarás. Então, a única forma de a ira de Deus não se manifestar e no lugar da ira a misericórdia de Deus se manifestar é quando há arrependimento, é quando há quebrantamento de coração. Do contrário, a ira dele vai se manifestar, não porque ele é um Deus mau, cruel, não, mas é porque é isso que merece o pecado. O salário do pecado é a morte. Todo mundo sabe disso. Você quer morrer? Fique no pecado. Ah, eu não quero. Então foge do pecado e entrega a sua vida para Jesus. Com base, aí tem a questão exortativa, não é? Esta lição assume a responsabilidade de advertir a todos os crentes sobre os grandes prejuízos oriundos do desprezo à palavra de Deus, tá? Então nós vamos abordar aí essas duas linhas. Primeira coisa, primeiro tópico, o perigo de se esquecer a lei do Senhor. Por ocasião de seu chamado, Jeremias teve duas visões da parte de Deus. A primeira foi a de uma vara de amendoeira, como clara referência à infalibilidade da palavra de Deus, enquanto a segunda foi de uma panela ferver inclinada para o norte, dando a ideia de que de juízo que ele teria de transmitir e que viria da região do norte, tá? Então, desde o início, o ministério e mensagem de Jeremias estiveram relacionados com a convocação divina para o arrependimento de seu povo, com vistas ao escape do juízo. Então, como escapar do juízo de Deus? Arrependimento. Por isso que o evangelho ele é uma pregação que conduz o pecador ao arrependimento, tá? Se não conduzir o pecador ao arrependimento, não foi o evangelho que foi pregado, tá? Então Deus deixou muito claro que eles seriam levados para o cativeiro. Deus deixou isso claro que seria durante 70 anos, tá? Que eles não teriam alegria no cativeiro. Isso fez Jeremias, claro, ser perseguido, ser odiado, tá? Mas, mesmo chorando, mesmo sendo preso, sendo perseguido, ele cumpriu sua missão de transmitir a palavra de Deus. Agora, qual o propósito, não é, do cativeiro? E a causa? Qual que é a causa? A causa é exatamente o quê? O abandono de Deus. O abandono da palavra de Deus. Essa foi a causa. E qual que é o propósito? Não é destruir e nem humilhar o seu povo. É corrigir. É disciplinar. A Bíblia diz em Hebreus 12 que o Senhor corrige e açoita todo que ama. Corrige o que ama e açoita todo que recebe por filho. Tá? Então, é interessante que o cativeiro foi uma oportunidade para que o povo pudesse reconhecer o erro de ter rejeitado o Senhor e os seus ensinos. Tem muita gente brava com Deus porque não está entendendo o momento que está passando. Presta atenção nessa palavra aqui. Tem muita gente brava com Deus e se afastando ainda mais de Deus porque não está entendendo o momento que está passando. Cuidado. Por isso que a gente precisa ter sempre discernimento. Por quê? Porque o cativeiro, a disciplina, Deus não está querendo nos matar, Deus não está nos abandonando, Deus está nos chamando de volta para Ele. Ô glória! Ô glória! Então, muitas vezes, você se sente abandonado por Deus, desprezado por Deus, Ele não está falando com você. Você se sente num cativeiro, você sente que está esquecido por Deus, avalie a sua vida e humilhe-se diante do Senhor. Peça perdão a Ele, avalie a sua trajetória, porque muito provavelmente você está no cantinho da disciplina. Deus está te chamando através da disciplina, Deus está te chamando através da correção para você voltar para Ele, para você se humilhar na presença dEle. E o escritor diz, Tiago diz, humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, para que a seu tempo Ele vos exalte. Essa humilhação aqui não é uma humilhação, não é Deus que nos humilha. Essa humilhação aqui não é sobre dinheiro, não é sobre posses. É a humilhação do pecador, ali está falando de pecado. Nós
precisamos nos humilhar diante de Deus para que Ele nos exalte. Essa exaltação aqui também não é dinheiro nem posses, é salvação. Essa humilhação é por conta do pecado. A exaltação é resultado do arrependimento. Meu Deus do céu. Então, o cativeiro foi uma oportunidade para que o povo pudesse reconhecer o erro de ter rejeitado o Senhor e os seus ensinos. Ou seja, Deus pode abandonar, mas Deus vai lá e age de maneira didática e pedagógica com o cativeiro. Para quê? Para tratar o povo. Tá? Para tratar o povo. Depois do que foi abordado até aqui, é momento de conhecer a saída que Deus providenciou e apontou para que seu povo pudesse evitar o cativeiro, ou seja, sair dele. Já que a rejeição à lei de Deus foi a principal causa do cativeiro, o desejo de Deus foi de que seu povo se submetesse à sua vontade, a fim de preservá-lo e abençoá-lo. A submissão a Deus e a sua palavra foi o caminho proposto pelo Senhor para a restauração de seu povo. Então, Deus, Ele quer nos restaurar. Deus, Ele quer nos perdoar. E Ele irá, e Ele já foi, na verdade, né, até as últimas consequências para isso. Né? Ele já foi até as últimas consequências. Deus não irá mais. Cuidado, viu, com essas pregaçõezinhas, que nesse aspecto, para mim, está errado. Cuidado. Deus já foi. Jesus já veio. A maior demonstração do amor de Deus é a cruz. Se você quer ficar chorando num canto, sabe? Então assim, ó, em vez de ficar chorando num canto, achando que Deus te abandonou, dobre o seu joelho, peça perdão ao Senhor. Começa a cantar hinos de adoração. Começa a ler a Bíblia. Busque o perdão de Deus. Sinta-se perdoado pelo Senhor de acordo com a sua palavra e venha viver o novo de Deus. Bom, tópico 2, não se pode deixar de ouvir as Escrituras. Está chovendo, meus irmãos, está chovendo. Queria até abrir um pouco aqui para ver se entra entra um arzinho aqui que está calor, mas aí tem um barulho, né? O barulho está molhando aqui também. Estou com a cortina aqui, mas eu espero que o áudio esteja ficando legal. Não se pode deixar de ouvir as Escrituras, tá? Causas da indiferença às Escrituras. Na atualidade, temos visto um esfriamento espiritual que tem causado desinteresse, afastamento e aversão aos ensinos de Deus. O homem tomou, erradamente, a decisão de viver independente do Criador. O conhecimento sobre o Senhor, ele passa pelas Escrituras. Vamos ler? João. Vamos ler aqui, né? Vamos ler aqui, ó. João. Vamos lá. João 5,39. Vamos ver? Então, o conhecimento de Deus passa necessariamente, claro, pelas Escrituras, tá? Alguém achou aí? Quem achou pode ler, por favor. Chove, chove, chuva, chuva de poder. Rapaz, o negócio que tá uma benção mesmo, né? Deixa eu pegar uma outra aqui, ó. Então vamos ler aqui, né, irmão? Eita glória, ó. João 5,39, tá dizendo assim, ó: examinais as Escrituras, porque pensais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim, tá? Então é preciso amar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, tá? Então anote aí, o primeiro sinal de independência, de abandono do homem de Deus, é o abandono à palavra. É quem não ama a palavra, é quem não ama o culto da palavra. E enquanto a palavra está sendo pregada, a pessoa não presta atenção. Fala para mim aqui nos comentários, como que está aí na sua igreja? Muitos cultos hoje, eles se tornaram shows, e shows mesmos, tá? Eu vi inclusive o show de uma cantora que está estourada aí no meio gospel, e o show dela, as pessoas até falam nos comentários, o show dela, as luzes e a pirotecnia, os fogos, é um show sertanejo. A produção daquilo ali é uma produção de um show sertanejo, não muda nada, é a mesma produção. Então muitos cultos têm sido transformados em show, não é? E quando o culto é transformado em show, as pessoas não estão ali para adorar a Deus, elas estão ali para ver o artista, elas estão ali por causa do artista, né? Elas estão ali por causa do artista.
a pessoa pode conduzir aquelas pessoas a adorar a Deus? Não sei, porque o ser humano gosta disso. Né? O ser humano gosta, né, de ser aplaudido, de ser elogiado, né? Mas muitos cultos hoje tem mais gente filmando do que gente cultuando, né? Então a gente tem transformado muitos cultos num espetáculo, né? E assim, na verdade não é nem num espetáculo, nós temos transformado muitos cultos num produto, entende? Então é num produto. Então a gente não foi para cultuar, a gente foi para ver quem foi cantar, quem foi para pregar e principalmente a gente foi para fazer vídeo, para fazer story, para fazer live, né? Então existem muitas formas de se desprezar a palavra de Deus, né? Não participa da EBD, não participa do culto de ensino porque está cansado, não lê a própria Bíblia, não medita na própria palavra, não é? Sei lá, 90% dos crentes nunca leram a Bíblia completamente uma vez na vida e quer debater com a religião do outro. E quer debater que a outra igreja não sei o que aceita. Rapaz, tem gente chamando fulano de herege, não sabe nem o que é heresia. Porque como é que sabe que é heresia gente que não lê a Bíblia? Gente que não estuda a palavra. Tem gente apostatando da fé porque não conhece a palavra. Tem gente abandonando a Deus dentro da igreja por falta de conhecimento da palavra. Então, por isso que a Bíblia diz, Oséias 6, não é? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Presta atenção, Jesus está falando para os seus discípulos isso. Está falando para nós. E conhecereis, hoje, amanhã, e conhecereis, e conhecereis. É contínuo, é permanente. Não é só na igreja. Nós desprezamos, anota aí, nós desprezamos as Escrituras. Quando nós só lemos, só damos algum tipo de atenção às Escrituras na igreja. Gente, a maioria dos crentes hoje frequentam 2 cultos. E olhe lá, na semana, muitos já aderiram à moda de ir apenas um culto, né? Para onde vão os crentes no domingo depois da ceia? É a grande pergunta que não quer calar. Para onde eles vão? Aonde eles se escondem? Em que toca eles entram depois do culto da ceia? É uma moda. Se eu fui na igreja uma vez, não preciso ir de novo. Por que eu vou na igreja no domingo se eu vim no sábado que é ceia? Meu Deus! Meu Deus! Né? Então, existem muitas formas de se desprezar aí a palavra de Deus. Não é? Uma delas, a mais usual, é essa. Só pega na Bíblia para levar para a igreja, e hoje com o smartphone tem gente que nem leva a Bíblia mais, e de acordo com a pastora Helena Raquel, eu concordo, isso aqui não é a Bíblia, isso aqui é um smartphone, que tem, entre outras coisas, a Bíblia. Isso aqui é a Bíblia. Isso aqui é a Bíblia. Tá? Então, nós precisamos avaliar o nosso amor, o nosso cuidado com a palavra de Deus. Consequências. Lembra, desobediência. Como é que você vai obedecer o que você não conhece? De novo, tem gente desobedecendo, errais por não conhecer. Tem gente desobedecendo porque não conhece. A culpa é de Deus? Não, o livro está aqui. O livro está aqui. As terríveis consequências da desobediência aos ensinos divinos ocorrem em 3 dimensões. Na relação do homem com Deus, na relação do homem consigo mesmo e na relação do homem com as pessoas. Quando o homem peca lá no Jardim do Éden, ele já não se julga digno de ter o encontro com Deus, então ele se afasta de Deus, não é? Aí, então o seu relacionamento com Deus fica bloqueado, não é? Ele percebe que está nu, então tem vergonha de si mesmo e culpa o outro. Isso é o que mais acontece na igreja hoje. As pessoas culpam Deus e o mundo por seus erros, seus fracassos, seus pecados, menos elas mesmas. O que é isso? Falta de Bíblia. Então nós precisamos fazer o quê? Voltar para a palavra de Deus. Hoje fala-se muito em avivamento. O que é avivamento? É voltar para a palavra de Deus. É por isso que eu não acredito em profecia para avivamento. O quê? Não acredito.
Como assim? Porque avivamento não é resultado de profecia. Avivamento, o que Abacuque está fazendo ali não é profetizando um avivamento. Ele está orando por um avivamento. Mais do que isso, ele está implorando a Deus por um avivamento. E ele começa dizendo: ouvi a tua palavra e temi. Portanto, não há avivamento. Quando eu digo que não acredito em profecia para avivamento, é porque não há avivamento sem palavra que produz temor, quebrantamento, salvação de almas, arrependimento, busca pelo perdão de Deus através da confissão e abandono do pecado. Isso é avivamento. Uma igreja avivada não é uma igreja que pula. Isso é reflexos do avivamento. Uma igreja avivada não é uma igreja que o culto não tem hora para acabar. Isso são reflexos do avivamento. Uma igreja verdadeiramente avivada ama cultuar, ama a palavra de Deus, desenvolve vida de oração, ama as almas, prega o evangelho para as almas. Isso é uma igreja avivada. Aí aquela igreja foi avivada. Avivamento não é a gente olhar um culto, um movimento e falar: nossa, está acontecendo um avivamento lá. Não. Lá na Rua Azusa, em 1906, 1908, 1910, lá ninguém falou que era um avivamento. Nós é que olhamos para lá e falamos: aquilo foi um avivamento. Por quê? Por causa do impacto que aquele movimento teve no mundo. Então, o avivamento é o impacto causado por uma igreja avivada. É o reflexo de uma igreja avivada. Avivamento não somos nós que dizemos estamos sendo avivados. Não, é o mundo que diz. É as pessoas de fora que olham e falam: nossa. As pessoas se aproximaram e falaram assim: o que está acontecendo aí? Esse povo está bêbado. Eles estão falando nas nossas línguas. O que está acontecendo aí? Entende? Uma igreja avivada, ela é relevante para a sociedade. Em todas as áreas, em todos os sentidos. Tá? Então é preciso, primeira coisa, nos voltarmos para a palavra de Deus. Lembra que eu disse que uma das formas de desprezo à palavra de Deus é não ler, é só levar para a igreja, é não ler em casa? Olha o que a Bíblia diz. Olha a diferença aqui, ó. Atos 17:11. Ó. Atos 17:10. E os irmãos imediatamente enviaram Paulo e Silas de noite a Bereia, os quais, chegando lá, foram para a sinagoga dos judeus. Estes foram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a prontidão da mente, examinando diariamente nas Escrituras se estas coisas eram assim. Você tem examinado a palavra de Deus? Nós vivemos hoje, para concluir aqui falando de falsos ensinos, nós vivemos hoje a era das frases de efeito. E eu fico meio indignado com certas frases, inclusive quando eu falo, opa, peraí. Por exemplo, tem uma frase que é dita no nosso meio, a intenção parece boa, mas ela é errada e é contrária à palavra. Essa frase diz assim, ó: pregue com a vida, se necessário use palavras. Isso não está na Bíblia. Pior, isso é contrário à Bíblia. Por que os crentes não saem para a rua para evangelizar? Porque nós estamos ensinando para os crentes que não é necessário evangelizar. E isso não está na Bíblia. Pelo contrário, Jesus disse: ide e pregai, ide e fazei discípulos. Pedro escreve: vós sois geração eleita, nação santa, sacerdócio real, povo adquirido, para que vades e anuncieis as obras daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A igreja não foi chamada
para ganhar pessoas com testemunho, mas com palavra, com pregação, porque não é o meu testemunho de vida que salva ninguém. Não está na Bíblia. O que está na Bíblia é a palavra. É poderosa e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, porque penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Porque não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Portanto, a minha vida não salva ninguém, o meu testemunho não salva ninguém. Não, é o Evangelho, é a palavra. A igreja foi chamada para pregar, anunciar, proclamar, até porque o Evangelho é boas notícias. Como é que a gente espalha boas notícias? Então nós precisamos rever o nosso conceito de frases de efeito e ter cuidado com estas frases. Elas ditas do altar, elas parecem que estão na Bíblia, mas elas não estão na Bíblia. Algumas podem até ter alguma coerência. Essa não tem, é contrário ao ensinamento da palavra de Deus. Nós somos chamados para pregar o Evangelho. O Evangelho por si só é boas novas, boas notícias. Eu prefiro e é necessário que a igreja se envolva em anunciar as boas novas de salvação ao pecador. Muito mais efeito isso terá no mundo do que esse anúncio de escândalos que tem sido feito, com essa chacota, com os memes, com os deboches que se tem feito com a igreja, perfis de cristãos sendo seguidos e postando e criando conteúdo que blasfema o nome de Jesus, envergonha o nome de Jesus, mancha a honra da igreja de Cristo. Esse não é o papel da igreja. O papel da igreja é pregar o Evangelho ao pecador, é apresentar Cristo ao pecador. Essa é a missão da igreja. O nosso testemunho é mais do que nossa obrigação. Temos um bom testemunho de cristãos, temos um testemunho bíblico, mas o nosso testemunho pessoal não salva ninguém, não salva, não está na palavra de Deus. O meu testemunho é reflexo da minha salvação, mas ele não me salva e nem salva ninguém. O que salva é a palavra, o que liberta é a palavra, o que transforma é a palavra. Portanto, nós precisamos anunciar a palavra de Deus. Amém, meus amigos? Forte abraço. Assista, curta, compartilhem, inscrevam-se no canal. Até o nosso próximo encontro. Deus abençoe todos vocês. Forte abraço. Deus abençoe.